conteúdo dele, eu comecei a desenvolver em finalzinho de agosto e fomos até dezembro, né? E nós preparamos uma síntese para apresentar a partir de agora, espero em torno de 35 minutos para dar margem que os companheiros possam se colocar, que é o mais importante para contribuir para o saber de todos nós, né? Então vamos lá. Em dezembro do ano passado, apareceu no Jornal Globo, no Caderno de Tecnologia, esse artigo: Inteligência Artificial para falar com os mortos. Como as máquinas recriam pensamentos e até a voz de quem já se foi. Que negócio é esse? Vamos tentar explicar isso. O tema: inteligência espiritual confronte inteligência artificial, pode até parecer uma dualidade, mas não é não, é uma unicidade. Nós vamos tentar mostrar isso no final dessa apresentação. E para tal, dois conceitos chaves para nós espíritas são fundamentais. Mas para nós não, para todas as pessoas, todos os encarnados e desencarnados, né? Primeiro, é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, o conceito de Deus, né? Veja que, com muita propriedade, o professor Rivai não perguntou o que é Deus ou como é Deus, né? Ele relativizou justamente pelo estado evolutivo que nós nos encontramos. A indagação é: que é Deus? E a resposta foi um dos grandes consolos primeiros que eu tive na doutrina espírita e, quiçá, muitas outras pessoas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o segundo está na questão 76. Qual é o conceito de nós, espíritos, né? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material e também no mundo material, né? Somos encarnados. Agora, para a ciência fragmentária do homem, a inteligência tem várias dimensões. A primeira delas, em termos cronológicos, é o conceito de inteligência racional de Binet e Simon, lá do início do século XX. Capacidade de resolução de problemas e capacidade de desenvolver pensamento racional, lógico. O QI determinou nos anos 60, 70, você conseguir uma colocação no mercado de trabalho ou não. E, ao longo do tempo, o pessoal viu que isso era apenas um aspecto dos encarnados. E surge, então, nos anos 90, o conceito de inteligência emocional de Sullivan e Meyer, que é a capacidade de reconhecermos e lidarmos com as nossas próprias emoções, mas também, e aí muito importante, responder adequadamente às emoções das outras pessoas. Nós temos que conviver um com os outros, aprendemos um com os outros. Tá? E no final dos anos 90, de uma pessoa que já apareceu em nossos estudos aqui, da filósofa e física Dana Zohar, o conceito de inteligência espiritual, que é uma etapa superior dessa evolução científica nossa. Né? Inteligência espiritual é a capacidade de nós darmos propósito às nossas escolhas e às nossas ações, como também significado à nossa própria vida de encarnado, né? E também de desencarnado. E nesses três conceitos, eles estão contemplados, conceitos como racionalidade, razão, livre-arbítrio, pensamento, cocriação, muito caros para nós espíritas, e, sobretudo, um que está ali que eu ainda não falei, que é a adaptação, que tem a ver com a reflexão que a gente propõe para nós todos aqui agora. Então, vamos lá. A Dana Zohar, num estudo anterior que nós apresentamos, que deve estar aí no YouTube do Júlio Olivier, ela desenvolve o conceito de inteligência espiritual nesse livro aí que eu mostrei na época. Mas, na verdade, o conceito ele foi emitido, foi colocado pela primeira vez em 97, porque eu li o Inteligência Espiritual em 2012, no livro que ela escreveu, Religando o Cérebro Corporativo. A Dana Zohar, ela faz palestra no mundo inteiro mesmo. Então, lá o conceito que ela emite é esse, o conceito de inteligência espiritual se coaduna perfeitamente com nossos valores espirituais, né? A capacidade de reformular ou recontextualizar as nossas experiências. Ora, o que é isso? Senão
transformar a maneira como entendemos as nossas vivências. Quanta coisa que nós já vivenciamos anteriormente e que hoje nós colocamos de maneira completamente diferente. É só a gente olhar atrás para a nossa vida. Tá? Eu aproveitei na época e fiz até com os dados que ela disponibilizou uma ideia de como seria a vivência encarnatória de um praticante da doutrina espírita. Não sei se vocês vão recordar. Primeiro, o espírita é um idealista moral. Ele tenta, a cada momento de sua vida, vivenciar as leis divinas, as leis de Deus. Né? Ele escolhe, ele é autônomo, ele é um indivíduo, tem clareza disso. Ninguém escolhe por ele. E por isso que é um questionador, está sempre querendo o porquê das coisas, né? Mas nem sempre temos todas as respostas. É capaz de analisar os aspectos da vida em múltiplas escalas, que vai dar uma visão do todo muito grande. Né? Por isso também ele é um ser holístico, né? Procura ter uma visão do todo. Consequentemente, também, ele está constantemente querendo se autoconhecer. O que sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Ah, a fé do espírita, portanto, obrigatoriamente é de dentro para fora, ela é uma construção. Não é uma pílula dourada, como às vezes eu gosto de falar, que coloco na nossa boca. Convive com a diversidade em várias dimensões, ou seja, é humilde para estar sempre aprendendo, entendendo as variações que existem a cada momento nessa vida, porque isso é fundamental na vida desse planeta, a transformação. É holístico, já falei isso, ele procura ter uma visão do todo, de cada vivência dele. É espontâneo, evita usar máscaras, que nem sempre é possível, né? As personas que a gente se desenvolve para nos adaptarmos em situações que às vezes a gente não tem o controle, né? Busca aquela aparência. No mundo de hoje isso é muito intenso. Tem compaixão, e isso é fundamental. Tenta praticar o amor ao próximo. Tá? Então, minha gente, o perfil do espírito, eu acho que o perfil de qualquer espírito que busca a transformação, a evolução, o progresso, é um conjunto de processos que estão aí arrolados, mas de dentro para fora. Não é de fora para dentro, como acontece no entendimento de muitos nas sociedades de hoje. Então, eu proponho aqui um primeiro exercício para a gente continuar nessa caminhada. Primeiro, quem é que não olhou para o céu? Hoje eu acho que não vai dar aí também em Macaé, não, né, porque o tempo está fechado. Mas quantos de nós aqui de manhã não faz suas caminhadas, né? Às vezes de tardinha, olha para o céu, vê aquela miríade de corpos e se pergunta, puxa, será que isso foi ao acaso? Eu acho que a gente não faz mais essas perguntas, essas dúvidas não existem mais em nós, não, né? E isso, a roda, que eu gosto de dizer que é um dos eventos mais modernos do mundo. Tira a roda da nossa vida de encarnado e vê o que acontece. Foi ao acaso? Será também que a bússola, que o tipógrafo, a máquina a vapor, né, o telégrafo, a penicilina, o transistor, essas coisas todas foram criadas ao acaso? Será que os seres vivos que conosco convivem, os vegetais, os animais, têm um comportamento que têm um funcionamento que têm a forma que têm, né? Tem a etologia, o comportamento geral deles todos em conjunto é fruto do acaso? Ou será que existe um direcionamento? E isso, que coisa é essa aí, que está aí por cima? Criação do homem. E às vezes a gente acha, puxa, como eu sou inteligente, eu descobri isso, eu criei isso, né? E, na verdade, a invenção, eu gosto de dizer que é um descortinamento. Nenhum cientista encarnado descobriu algo sozinho. Ele sempre tem o apoio de muitos que, em função das características daquele cientista, lhe descortina a possibilidade de trazer coisa nova para nós e que tem implicações seríssimas de mudança na sociedade, mas sempre com o fito da evolução, da transformação. E esses eventos são acaso? Será que o conjunto das plantas e animais que vivem caracteristicamente nos diversos pontos desse nosso mundo se desenvolveram ao acaso ou será que é um direcionamento?
os equipamentos que facilitam, transformam nossas vidas, como essas máquinas que nós estamos utilizando nesse momento, será que foram criadas ao acaso? E isso, quem não lembra aí de 2020, da Covid, ou como vivenciamos isso, né? Uma forma de vida extremamente simples, uma capa de proteína segurando uma molécula autoduplicável, um tal de DNA, provocou profundas mudanças em nossas sociedades. E o transistor, e o chip, será que isso tudo foi ao acaso? Vocês, obviamente, todo mundo está aí respondendo já, né? Nós, espíritas, criados, simples e ignorantes, os encarnados que estão aqui hoje reunidos, vivenciando aqui na matéria, vendo essas telinhas passarem, onde suma tudo e todos nós, nesse espaço, nesse tempo aqui desse mundo. Tempo e espaço que a própria ciência fragmentária do homem já provou que são variáveis, em constante transformações há bilhões de anos do tempo desse mundo aqui, né? Ou seja, todo mundo se transformando. Então, a mudança, a transformação e eu vou trazer isso mais uma vez à frente, é o apanágio, é a coisa fundamental das nossas vidas e do mundo onde nós estamos. E a grande resposta da origem para tudo isso é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. É ali que está a raiz. Deus cria, criou, cria e criará sempre, para sempre. Então, agora, nós podemos falar aqui um pouquinho da inteligência artificial. Eu trouxe alguns dados para instrumentalizarmos, porque pode ser que tenha alguém que não tenha muita vivência. Eu sou um deles na área de inteligência artificial, né? Eu li cerca de 8 artigos para fazer essa síntese. O que é a inteligência artificial? Por conceituação, é a capacidade de dispositivos eletrônicos operarem de forma que lembra o pensamento humano. Então, será que a capacidade de máquinas, observando variáveis, fazer escolhas e resolverem problemas como nós? O que você acha? E como é que começou essa história? Nós temos como referência a primeira metade ainda do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, quando um londrino chamado Alan Turing, que desencarnou com 42 anos, se eu não me engano, né? Alan Turing foi encontrado morto e foi comprovado que ele tinha arsênio no corpo. Não se atribuíram suicídio, mas como eu às vezes digo, será que ele não foi suicidado? Por quê? Tinha várias razões de ser. Ele era homossexual, as relações homoafetivas eram criminalizadas e ele foi obrigado a sofrer castração química, né? E daí para frente a coisa degringolou. Vale a pena ler a biografia do Alan Turing. O Alan Turing ele desenvolveu uma máquina eletromecânica. O Guilherme aí sabe muito bem disso. Essa máquina deve fazer uma barulheira e tem que botar até gelo nela, porque deve esquentar muito. Ela não existe mais, né? Deve existir no museu, ainda está lá, né? O Alan Turing desenvolveu uma máquina que permitiu quebrar o código das máquinas de códigos dos alemães, dos nazistas, a Enigma, né? Aí, então, aqui é um marco que começa a questão da inteligência artificial, né? Foi evoluindo a passos largos daí para frente. Essas imagens que estão surgindo aí são de várias épocas, de vários momentos da evolução da informatização, né? Vamos dizer assim. O cartão perfurado aí, eu sou velho mesmo, eu peguei isso. A gente tem lá na Ilha do Fundão, tem um centro que existe até hoje de computação eletrônica, que as máquinas de streaming que vocês veem nessa foto aí, ficavam em temperatura muito baixa. A gente levava caixas com cartões perfurados para fazer algum trabalho de computação, mas, na verdade, a capacidade de resolução era alguns kbytes, né, que hoje é brincadeira. Aí foram surgindo depois o computador pessoal, os flop discos, né, os disquetes, isso aí a garotada mais nova talvez nem conheça, né? Me chegamos aos dias de hoje aos supercomputadores e já num momento de salto, de mudança tecnológica, já na China já se encontra bem desenvolvido os computadores quânticos, que trabalham num processo completamente diferente, né, e que tem uma capacidade de processamento algo monstruoso para a gente, nós. Virá essa computação quântica, certamente nas próximas décadas, transformando profundamente como nós entendemos a questão da inteligência artificial.
Bom, como é que funciona a base? Vamos dar uma noção bem simplificada, né? Então, a computação funciona assim, ela trabalha com técnicas e métodos de processamento de informação e desenvolvimento de algoritmo. O que é algoritmo? Que é a base de tudo, na verdade. Algoritmo é uma receita de bolo. São conjuntos sequenciais de instruções que orientam o funcionamento de um determinado programa, chamado software. Então, a estrutura básica é essa que está aí. É uma máquina, né? No meu caso aqui é um notebook, você, o celular de quem está aí também no virtual. O programa, que é o software, que é através do algoritmo faz um determinado trabalho. É como se o hardware fosse o nosso corpo físico e o software, junto com os algoritmos, fosse o espírito com o perispírito. Né? Um exemplo como funciona é extremamente simples. Vamos supor que a gente está com uma lâmpada apagada. A lâmpada hoje é de LED, não tem mais de filamento de tungstênio, né? Então a lâmpada está apagada. Aí eu falo aí para o Gustavo, Gustavo, olha aí, essa lâmpada está apagada, mas ali do lado tem luz, então não é falta de energia. Aí eu pergunto para o Gustavo, Gustavo, dá uma subidinha lá e vê se a lâmpada está enroscada. Aí ele falou, não está enroscada não. Pô, então aperta, a luz voltou, resolveu. Mas se a lâmpada estiver enroscada, se sim, então não é isso. Será que o circuito está queimado da lâmpada? Como é que a gente pode saber? Abre a lâmpada, a gente vê. Vamos ver se o circuito da lâmpada está interrompido. Ah, está interrompido. Aí conserta lá, dá uma soldazinha, a lâmpada voltou a funcionar. Resolveu. Mas se não, a resposta for não. Ah, minha gente, compra outra lâmpada que essa aí não dá mais. O computador é sim ou não, sim ou não. E sim ou não, ele vai longe. Ele vai até que nesse momento de hoje que nós vivenciando do desenvolvimento mais célere agora da inteligência artificial, que começa nos anos 80, quando surge a técnica de aprendizado profundo, chamado Deep Learning, nas máquinas. Daí a coisa foi mudando violentamente. De forma simplificada, nós podemos desenvolver afirmar que a inteligência artificial pode ser fraca ou forte. A inteligência artificial fraca é que tem pequena capacidade de imitar o nosso raciocínio, mas ela é capaz de processar grandes volumes de dados que nós, às vezes, não conseguimos, e gera relatórios. E ela também consegue imitar aproximadamente uma linguagem natural humana. Tanto é que quando a gente acessa aí a Enel, ou a Águas de Juturnaíba, não sei, a companhia de água, ou o provedor de internet aí pelo Zap, nós somos atendidos por uma máquina, um chabô, que eles chamam, né? Eu sou a sua secretária ali e tal, eu vou ter que botar CPF, aquela história toda, né? Mas é extremamente limitada ainda. Agora, a inteligência artificial ela é autoconsciente, ela é capaz de aprender à medida que recebe informações. É o deep learning. Né? Tem um potencial de simular aproximadamente, eu não vou dizer agora exatamente o raciocínio humano, né? É, mas bem aproximado em certas situações. E tem a capacidade de resolver problemas com acerto e muito mais rápido que nós, em certas áreas. Né? É a chamada inteligência generativa, que gera coisas novas. Né? E mais à frente, minha gente, nós vamos ter uma inteligência artificial evolucionária. Né? Eu, de brincadeira, falava lá nos anos 80 que a gente ainda ia recriar a natureza, e já estamos fazendo isso. E as máquinas vão nos ajudar. As máquinas vão utilizar algoritmos inspirados na evolução, simulando conceitos como meio ambiente, fenótipo, quer dizer, a aparência dos seres, das coisas, genótipo, lá o DNA, a estrutura do DNA, perpetuação, seleção e morte de espécies em ambientes artificiais e vamos recriar a natureza. Eu não vou estar aqui, não. Quer dizer, acho que não, mas, de certa maneira, isso já está até acontecendo. Então, existe hoje várias plataformas de inteligência artificial. O Bard, que é da Google, né? Tem o Bing, Chat GPT, que é mais talvez bem famoso. O Bard evoluiu para o Gemini, e o Gemini trabalha em vários níveis. E tem certamente, o Ultra não está disponível para nós ainda. Né? A gente não sabe bem em que ponto está isso, porque muitas informações são controladas. Então, aqui eu proponho outro exercício que eu fiz.
tá? Eu pedi lá para que a inteligência artificial gerasse a imagem de espírito desencarnado. Apareceu isso aí, ó. Acho que algumas imagens dessas vocês até conhecem, né? Depois eu pedi para eles gerassem imagem de reunião espírita. Apareceu isso aqui, ó. E aí eu pedi que eles gerassem uma psicografia de um espírito desencarnado para falar sobre a vida no mundo espiritual. E apareceu isso. Não é para vocês lerem, não. Fique tranquilo. Mas se você consegue ler uma frase, um parágrafo, nem parágrafo tem, está tudo emendado, veio assim mesmo. Eu copiei e colei. Né? Só coisa boa, minha gente. Que espírito é esse? É o espírito Bing. Isso aí é gerado por inteligência artificial. Aonde vamos chegar? Né? McLuhan, nos anos 80, já falava numa coisa chamada aldeia global, que é o momento que nós encontramos através das internet das coisas. Está tudo interligado. O mundo, como muitos dizem, está ficando pequenininho. Né? Aonde vamos chegar? É óbvio que nós temos muita dúvida. Eu sempre digo que a saciedade pode estagnar o espírito. Nós precisamos de demanda. Nós precisamos, às vezes, até de ansiedade. Nós precisamos do novo, para que nós sejamos estimulados ao aprendizado, ao crescimento. E só podemos fazer isso juntamente um com os outros, resgatando aquilo que muitos já aprenderam e acrescentando coisas novas. Né? Então, tem dúvidas que eu coletei pela rede, assim, olha, será que nós estamos diante de uma nova etapa da evolução planetária? Você concorda? Estamos diante de um mundo novo de co-criar na matéria. Lembre-se, somos co-criadores. Nós co-criamos na matéria e fora da matéria também. Através de quê? Da nossa inteligência, do nosso pensamento, usando a inteligência. Será que estamos diante de um novo auxiliar na evolução da inteligência espiritual? O que você acha? Será que estamos diante de um novo meio auxiliar nos processos de religação entre o mundo material e os mundos espirituais? Será? Sugiro, fica aí como um estímulo, assistir um filme que tem aí nas plataformas streaming chamado Eu, Robô, que trata justamente dessa temática, desses desafios daqui para frente, e talvez dos medos, da ansiedade, dos mitos. Será que as máquinas se voltarão contra os humanos? A inteligência artificial irá acabar com os nossos empregos? A inteligência artificial pode ser empregada em guerras? A privacidade humana será extinta? Preste atenção no tempo que eu coloquei os verbos, que talvez alguma coisa já esteja acontecendo. Algoritmos de inteligência artificial podem refletir preconceitos e discriminações? O que você acha? A relação é com os aspectos morais. A moralidade é fundamental no entendimento do que representa a inteligência artificial nesse momento. Então, agora, numa quarta parte, a gente tenta fazer a junção entre a inteligência espiritual e a inteligência artificial. Lembremos, antes de mais nada, que a inteligência é a nossa característica fundamental, é o nosso apanágio. Nós estamos constantemente, ainda como espíritos inferiores, buscando significados e valores para as nossas vidas. Em nossos corpos materiais, em áreas cerebrais, existem pontos que nos fazem buscar significados e valores para as nossas vidas. É uma área que muitos cientistas estão batizando aí de ponto de Deus, que permite essa experiência metafísica que nós espíritas vivemos intensamente, né? A cada momento. O aprendizado, portanto, é constante. Nietzsche, num livro chamado Gaia, a ciência, ele falando a filósofos, jovens filósofos, ele coloca uma afirmativa importantíssima para esse momento que nós estamos analisando agora, que, na verdade, é uma grande síntese para nós espíritos. Sendo novos, sem nomes, difíceis de entender, nós, filhos prematuros de um futuro ainda não provado, os mundos angelicais, né?
precisamos de uma nova meta, de um novo desafio, e também de um novo meio, de novos mundos. E assim será com todos nós, não é isso? Não tenhamos, portanto, receio do novo. A nossa evolução, ela se dá num aspecto intelectual, como é o caso do surgimento e desenvolvimento da inteligência artificial, mas, sobretudo, também conjuntamente em função das leis divinas, o desenvolvimento moral nosso. E aí é que está a grande questão desse momento. Desde a invenção da roda, como eu falei para vocês aí, vários eventos surgiram, imagina o arado, imagina a máquina a vapor, que provocaram grandes mudanças na malha das sociedades de então, né? Mas nada disso impediu a continuidade, o progresso, o crescimento e a evolução das sociedades, né? Então, isso vai continuar a ocorrer na dinâmica social e nessa relação entre o mundo material e o mundo espiritual, frente ao nosso desenvolvimento, seja intelectual, seja moral. Portanto, nós vamos viver momentos felizes e momentos menos felizes. Eles fazem parte dessa grande dinâmica da evolução. A palavra-chave para nós aceitar isso, essas transformações, sem medo, sem receio do novo, é adaptação. Zohar nos fala que a baixa inteligência racional realmente nos impede de solucionar problemas racionais. Uma pessoa como autista, e eu tenho um filho assim, ele só resolve o problema racional limitadissimamente. Agora, a baixa inteligência emocional, ela conduz a comportamentos estranhos frente às situações vivenciadas. E nós estamos vivendo muito isso aqui, como alguns filósofos já estão colocando. Essa sociedade do hiperconsumismo está trazendo comportamentos estranhos, muito egoísmo. E quando se vive apenas da matéria, o espírito se mutila. E aí é a parada evolutiva, né? Então, ela acrescenta, a dona Zorra, que a inteligência, isso é importante, né? Que a inteligência espiritual ainda é baixa na nossa sociedade. Por quê? Vivendo numa sociedade hiperconsumo, materialista, egoísta, individualista, nós temos a tendência a colocar máscaras. Basta a gente dar uma pesquisada aí nas plataformas WhatsApp, Facebook, etc., ver como todo mundo, quase todo mundo é muito feliz, rico, só coloca coisa boa. E as coisas não muito boas colocam? Não, porque a gente está vestindo as nossas personas, né? É isso, coisa de espírito em progresso, né? Então é isso. Nós, em função de uma vivência em que a materialidade é a coisa mais importante, a tendência ao egoísmo, ao eu, tem até um ditado que eu não gosto muito, que é farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É o símbolo do egoísmo. A gente tende o quê? A não assumir compromissos, ou seja, colocar máscaras e viver nessa sociedade do aqui e agora só, né? No Correio Espírita, de dezembro, apareceu uma reportagem de um senhor chamado Cláudio Sinotti, que ele batizou de Sociedade da Decepção. Na verdade, o artigo que ele fez é uma síntese de um livro de um grande filósofo, um filósofo da onda aí, né? Já teve aqui, inclusive, no Brasil, ele recebeu honoris causa lá na PUC do Rio Grande do Sul, né? E ele trabalha essa questão da sociedade frente à modernidade, né? E ele coloca, num livro que tem esse título, Sociedade da Decepção, que a sociedade hipermoderna caracteriza pelo individualismo e pelo aqui e agora. A moda e o consumo ditam valores que levam à busca pelo novo, mas é um novo não espiritual, é o novo da matéria. Eu quero um celular, eu tenho que ter um carro novo, eu quero isso que agora que saiu na onda. Esta busca é impulsionada diretamente pelo avanço da globalização e da internet. Você acredita? Qual é a sua opinião? Será que a nossa sociedade é sociedade da decepção? Eu tenho minha opinião, mas não vou emitir aqui agora, não. Então, já chegando ao final, eu trago aqui duas mensagens dos espíritos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Do século XIX me atualíssimo. A primeira do espírito
intitulado Ferdinando, Missão do Homem Inteligente na Terra. Diz assim: não vos soberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limite muito estreito no mundo em que habitais, que é um mundo ainda primitivo, né? Mas quantos de nós, às vezes, né? Puxa, eu sei a beça, sou o rei do saber. Epa, cuidado aí com a soberba, né? A inteligência, ela é rica, ela vai crescendo sempre em nós. É rica de mérito para o futuro. Olha, para o futuro. Não é bem para esse mundo. É para aqueles mundos mais perfeitos, né? Mas sob a condição, hoje, de ser utilizado para o bem, em conformidade com as leis divinas. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. A gente dá muito trabalho para os nossos mentores, né, meu? A gente sabe disso. Jesus, que está aqui conosco, sabe disso, mas não está sempre com a gente. E a segunda mensagem é do Espírito Lázaro, né, no capítulo 9, diz assim, olha, cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Eu prefiro dizer de outra maneira. Cada época é marcada por virtudes ou por equívocos que aceleram ou que retardam, respectivamente, a nossa evolução, né? Fazemos coisas certas e coisas é, não muito certas, não é isso? Contrário à lei divina. E ele complementa: a virtude da vossa geração, e eu coloco aí a nossa geração, é a atividade intelectual. Nós somos seres inteligentes. Agora, os nossos equívocos, nosso grande erro é ainda a indiferença moral. A, a grande chave para essa união é a moralidade. As leis morais que estão aí no Livro dos Espíritos, que nós já estudamos, alguns talvez ainda venham a estudar. Então, meus amigos, que seja bem-vinda a inteligência artificial, que ela nos auxilie a cada um de nós a avançarmos intelectualmente, mas conjuntamente com a evolução moral, porque assim nossa luz mais vai brilhar e vamos ajudar também os nossos companheiros encarnados e aqueles encarnados com os quais convivemos também progredirem e todo o nosso mundo progredir, sair de prova e expiação para a regeneração. Que assim seja.